Hoje eu trago aí uma questão da banca objetiva concurso, agora do ano de 2022, sobre um assunto que, independentemente de ser dessa banca ou não, é um assunto que, dentre as questões de ortografia, costuma cair muito. Aí, você está vendo? É o uso do porquê. Pode ser porquê junto, separado, com acento ou sem acento. E aí, às vezes a pessoa se pergunta, né? Para que tanto porquê? Não bastaria um ou dois, um junto, um separado? Mas infelizmente existem 4 e a questão foi explorada aí na tela da seguinte maneira. Olha só. Quanto ao uso dos porquês, assinalar a alternativa incorreta. Dá uma pausa aí na sua imagem e aí você, com o seu conhecimento prévio, tente resolver e em seguida volte aqui comigo. Vai lá. Vocês que já me seguem, vocês que já fizeram algum curso comigo, vocês sabem que eu sempre desminto, vamos dizer assim, aquele mito de que esse porquê aqui é utilizado para pergunta e o porquê junto é utilizado para resposta. A gente aprende assim. Então, vai lá na tela. Se você olhar a letra A, está de acordo. O porquê está separado porque é uma pergunta. Então, teoricamente, você acertaria isso aí. Eu só quero te dizer que quando você fala em pergunta, existe uma coisa chamada pergunta direta e existe uma coisa chamada pergunta indireta. A pergunta direta é essa que você sabe que é uma pergunta, porque você enxerga, como você viu na letra A, um ponto de interrogação. Mas eu tenho como fazer uma pergunta indireta e ter um ponto final. Então, cuidado aí. Toda vez que você encontrar um ponto final, não vá pensando que o porquê é junto. E o que eu digo sempre, estou repetindo para você aqui agora, espero que daqui para frente você siga essa lei, é que se eu tenho aqui 2 palavras, é porque isso aqui substitui 2 palavras, que é a expressão por qual motivo. Você não escreve o por qual separado. Então, se você escreve o por qual separado, você tem que escrever o porquê equivalente a ele separado. Então, ao dizer, né, por que ocorreu isso? Isso é uma pergunta. E é uma pergunta que eu posso enxergar que é por qual motivo aconteceu isso. Por exemplo, né, se eu tenho uma frase como essa aqui, ó, não soube porque ele surtou. Na verdade, você está vendo um ponto final, mas ao dizer que eu não soube, eu indiretamente estou perguntando, ué, gente, por que foi? Então, na verdade, esse porquê seria não soube por qual motivo ele surtou. Só que também eu posso dizer que esse porquê é substituível por 2 outras palavras, pelo qual, ou pelos quais, ou pela qual. Então, eu digo assim, o caminho por que passo não tem trânsito. Então, quando eu falo que o caminho por que passo não tem trânsito, isso não é uma pergunta, nem direta, nem indireta. Isso é uma afirmativa. Eu estou dizendo que eu passo por um caminho que não tem movimento. E aqui eu não falo o caminho por qual motivo eu passo. Aqui eu falo o caminho pelo qual eu passo. Então, eu acredito que a melhor coisa a se fazer seja essa. Olha lá na tela. Quando eu digo porque ele gritou, eu estou dizendo assim, por qual motivo ele gritou? Então, se eu falo por qual motivo ele gritou, e se eu tenho esse ponto de interrogação, a letra A está correta e ela não é a resposta. A letra B diz assim, eu não sei por que ele foi tão grosseiro. Na verdade, está separado, e eu diria, eu não sei por qual motivo ele foi tão grosseiro. Se é por qual motivo, realmente a letra B de bola está certa, porque o porquê é separado. Só que tem um detalhe. Não apareceu nem na letra A, nem na letra B, mas existe o porquê
separado e com acento, que, na verdade, quando você escreve, quando você faz uma redação, dificilmente você vai usar. A gente costuma aprender na escola que esse porquê é aquele que vem no fim de uma frase, seguido de um ponto de interrogação. Só que eu vou ampliar. Esse porquê, ele é seguido ou de um ponto de interrogação, ou de um ponto final, ou até de uma vírgula. Em outras palavras, ele é seguido de um sinal de pontuação. Por exemplo, se eu digo, você desistiu, por quê? Eu estou aqui fazendo uma pergunta. Você desistiu? Por quê? É separado. Ó, você desistiu? Por qual motivo? E ele tem logo em seguida esse ponto de interrogação. Tá? Ou, por exemplo, só gostaria de entender por quê. Aí, ó. Não é uma pergunta, não tem ponto de interrogação, mas eu diria assim, olha, eu só gostaria de entender por qual motivo. Se é por qual separado, o porquê separado. E tem acento que logo após tem um ponto final. Tá? Por exemplo, ainda não entendendo por quê, ele foi vaiado. Então, quando eu falo, ainda não entendendo por que ele foi vaiado, eu diria, ainda não entendendo por qual motivo. E tem o acento, por quê? Porque tem uma vírgula. Então, vamos tirar de mente essa ideia de que para ter acento tem que estar seguido de um ponto de interrogação. Beleza? Vamos na tela na letra C. Eu ainda não havia falado porque estava sem tempo. Observem que aí eu não diria, olha, eu ainda não havia falado por qual motivo estava sem tempo. Não. Eu diria assim, eu ainda não havia falado, pois eu estava sem tempo. Então, a palavra pois é uma palavra só. Isso quer dizer que o porquê tem que ser um só. O terceiro porquê, que é o junto e sem acento, aquele que você aprendeu que era para a resposta, não é uma resposta. Se eu te pergunto, em que cidade você nasceu? E você me responde, nasci em Curitiba, você me deu uma resposta que não tem porquê. A palavra conveniente é que o porquê junto, ele exprime justificativa. É uma resposta que eu dou justificando. Esse porquê é uma conjunção que explica ou que mostra a causa. E se ele é uma palavra só, ele é substituível por uma palavra só, que, como eu disse, é o pois. Então, quando eu digo assim, vim de carro porque não posso andar, machuquei o pé, então estou justificando, olha, eu vim de carro por esse motivo. Mas eu não falo, olha, eu não vim de carro por qual motivo eu não posso andar. Não. Esse porquê é a mesma coisa de pois. Eu não vim de carro, pois eu não posso andar. Na tela, sobrou, portanto, para ser a resposta da questão, a letra D de dado. Eu não entendo o porquê de ele ter demorado a responder. Primeiro, que esse porquê não deveria ter esse acento, porque não tem um sinal de pontuação depois. Segundo, que ele não poderia ser separado, porque eu não falo, eu não entendo o por qual motivo. Na verdade, a letra D é o quarto porquê, que a gente usa menos, que é o porquê junto e sem acento. Aliás, e com acento. Ele não é de justificativa. Ele não é pois. Mas se ele é uma palavra só, ele tem que ser escrito como sinônimo de uma palavra só, que é a palavra motivo. O motivo. O porquê. Aliás, se eu falo o motivo, vou te lembrar, toda palavrinha antes da qual eu posso colocar um artigo, o ou a, é um substantivo. Isso quer dizer que antes da palavra porquê junto e com acento, eu tenho um artigo. Por exemplo,
Quero que você me explique, o porquê da atitude. Eu não posso dizer que esse porquê é separado, porque eu não diria, olha, eu quero que você me explique por qual motivo. Não. Simplesmente eu digo, eu quero que você me explique o motivo. Olha o artigo antes aqui, ó, que faz essa palavra um substantivo. Então, a palavra porquê, ela tem 4 grafias. Olha, das coisas que você precisa saber para fazer uma prova de concurso de língua portuguesa, ou para fazer uma redação, que você tem que escrever um texto, é a maneira correta de se escrever esse texto. E das coisas de ortografia, o porquê tem muita valia. É importante que você saiba. Bom, o meu objetivo foi fazer essa questão da banca objetiva, que é uma questão atual. Agora, no momento da gravação desse vídeo, nós estamos aí nos preparando, quem é aqui de Minas Gerais, sobretudo de Belo Horizonte, para fazer um concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E eu estou querendo divulgar para vocês isso aí. Se você for lá no meu site, www.ricardos.com.br, você vai encontrar um combo com os temas principais de concurso da Banca FUMARC. A Banca FUMARC é a organizadora do concurso da Assembleia. Muitos estão estudando, muitos já fizeram um curso, mas a gente fez módulos revisionais. Você tem como comprar o módulo isolado. Eu quero só pontuação, tem lá. Ah, eu quero só acentuação gráfica, tem lá. Ah, eu quero só crase, também tem lá. Ah, não, eu quero tudo. Então, nós juntamos todos os assuntos, fizemos um combo, que, obviamente, se você comprar o conjunto, fica mais barato e ainda pode dividir aí no PagSeguro. Quer aprender? Quer rever? Não vai fazer assembleia, mas vai fazer concurso? O que cai nos temas principais da FUMARC cai em qualquer concurso. Então, vai lá, anote o endereço e faça uma visita, www.ricardoerce.com.br.